aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Seguimos hoje falando de Marsilio Ficino. Nos últimos vídeos a gente fez uma introdução à pessoa dele, à carreira dele, vamos dizer assim, na filosofia, como tradutor também, e depois a gente falou sobre a ideia de filosofia como revelação. Como é que isso aparece na filosofia dele. E hoje a gente dá continuidade aí a esse momento fitiniano da nossa série, que é justamente falando sobre a ideia a estrutura do cosmo, no geral, a estrutura metafísica do cosmo e, especificamente, do papel que a alma exerce nessa estrutura. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bom, vocês podem, primeiramente, fazer uma doação pontual pelo Pix aí embaixo, no valor que vocês quiserem, quanto maior, melhor. Além disso, vocês podem clicar no botão Valeu aí embaixo, mandar um superchat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal e também clicar nos links que tem aí embaixo da Amazon, em que você pode comprar os livros da coleção do Reale, tanto na edição de 7 volumes como na de 3 volumes, e sai o mesmo preço do que se vocês comprassem pela Amazon normalmente, mas eu vou ganhar uma comissãozinha em cima disso, então vai ser muito legal. E a melhor forma pela qual vocês podem me apoiar é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor a partir de R$2, no meu caso, para doar para o seu produtor de conteúdo preferido. E, bom, se você me doa pelo menos R$2 por mês, por mais que seja pouco dinheiro, eu acabo, assim, no caso de você escolher R$2, você pode escolher mais também, por mais que seja um dinheiro modesto, eu tenho a segurança de que vou receber nos meses seguintes, então isso já é muito bom, adianta pra caramba, tá? E além de você ficar super feliz com estar me ajudando aqui e tal, e naturalmente se tornar super importante por isso, você também vai ter seu nome nos agradecimentos no começo dos vídeos da história da filosofia. Então, bem, gostaria de agradecer aí os nossos 4 atuais apoiadores, que são o Denício, o Cássio, a Andressa e o Luiz. Pessoal, muito, muito, muito obrigado mesmo. E se você ainda não apoia, dá uma olhada aí embaixo para passar a apoiar também. Mas enfim, vamos para o conteúdo do vídeo. Bem, como eu estava dizendo, o tema do vídeo de hoje é a estrutura hierárquica do real e a alma como copula mundi, como cópula do mundo, como aquilo que une todos os extremos da realidade. Mas, enfim, vamos lendo então o que o Reale diz sobre isso e aí a gente vai comentando em cima, como a gente sempre faz. Ficino concebe a estrutura metafísica da realidade segundo o esquema neoplatônico, como uma sucessão de graus decrescentes de perfeição. Ele vai ter um modo original de separar esses graus de realidade, mas convém lembrar que isso é uma constante, eu acho. Honestamente, não me lembro de nenhum autor que não tenha isso. Mas me parece um constante na tradição platônica, uma constante da tradição platônica, que se concebe a realidade como uma série de graus. Eu acho que a gente já pode rastrear isso lá, até o próprio Platão. Você pega ali na República. Bom, primeiramente, a distinção mais básica entre o lugar suprassensível e o lugar sensível da realidade. O mundo das ideias e o mundo sensível, como a gente está acostumado a chamar. Um está acima do outro. Mas, além disso, você tem graus intermediários, você tem coisas para cima disso. Lá na República, a gente vê a ideia do bem como aquilo que está, de fato, no topo e que sustenta toda a realidade, como o sol sustentaria toda a realidade sensível. E, bom, aí embaixo tem as ideias, que também são dispostas de maneira hierárquica, dá para postular os números ideais ali também, que é uma outra questão que existe na interpretação da obra platônica. Mas o fato é, você tem uma série de graus da realidade. A realidade não é toda horizontal, você tem uma estrutura vertical da realidade que, enfim, permeia o pensamento platônico. Aí, claro, cada platônico vai estruturar a realidade de uma maneira, mantendo algumas coisas em comum. Então, o maior exemplo disso é o Plotino, que séculos depois do Platão vai começar ali o neoplatonismo e, enfim, vai dividir a realidade também em uma hierarquia. Então a gente tem o uno, o princípio absoluto de todas as coisas, abaixo deles tem o nous, o espírito, o intelecto, como quiserem chamar, abaixo a alma e, enfim, o mundo material,
com o qual a gente lida todos os dias, né? Mas enfim, vejam como tudo na obra, na tradição platônica, parece se encaixar em graus de realidade, né? Todas as teorias filosóficas de tradição platônica, de inspiração platônica, pelo menos, têm essa tendência de organizar as coisas em graus. Bom, dado que isso é uma constante, Marcílio Fitino, como um bom platônico, grande tradutor do Platão, que trouxe as obras aí para o Ocidente nessa época, aliás, não trouxe, mas traduziu-as quando elas chegaram na Itália, também vai organizar a realidade à maneira de uma hierarquia, né, de uma ordem decrescente das coisas. E como o Reale diz aqui, ele identifica nos 5 graus seguintes, né? A realidade se dá em 5 graus. Deus, anjo, alma, qualidade ou forma e matéria. E aí, para explicar cada um desses graus, né, o Reale já começa dizendo aqui. Ora, os primeiros 2 graus e os últimos 2 são claramente distintos entre si, como mundo inteligível e mundo físico. Então vejam, né? Os primeiros 2 graus, na ordem que ele mencionou, foram Deus e os anjos. Ele coloca isso no mundo inteligível. Os últimos 2 dizem respeito ao mundo sensível, né? A matéria, né? E as qualidades, as formas que uma determinada matéria pode assumir, né? E aí, enfim, tanto a matéria e a forma, então, estão nessa dimensão mais física, mais sensível da realidade, né? E aí, enfim, o que ele está chamando de forma e matéria aqui, apesar dele ser neoplatônico, apesar dele ser platônico, né, neoplatônico, ele parece se aproximar bastante do Aristóteles, né? Porque pelo que eu fui pesquisando sobre isso, parece que o que ele está chamando aqui de forma inclui todas as categorias aristotélicas, né? Na verdade, você tem uma distinção entre quantidade e qualidade, né? Uma distinção mais essencial, a qualidade englobando as categorias aristotélicas e a quantidade sendo justamente, enfim, a extensão das coisas, né? A divisibilidade delas, dizendo respeito a essa questão mais espacial mesmo, né? E, bom, mas quando ele está falando de formas aqui, né, e de qualidade, né, entendam então tudo aquilo que há de formas determinadas do mundo sensível, né? E a matéria, enfim, é o grau mais ínfimo da realidade, como a gente já está mais do que acostumado de ver. Então esses são os 2 últimos graus, né? A matéria e a matéria e forma, né? Matéria e qualidades da matéria. Isso diz respeito ao mundo físico. Lá no topo da hierarquia a gente tem Deus, né? E os anjos, que são inteligíveis, né? Não no sentido de que Deus seja inteligível e que nossa inteligência capte Deus na sua essência, nem nada do tipo. Como um bom neoplatônico, o Fitino vai dizer que não. Só que é inteligível no sentido de meta-empírico, meta-sensível, metafísico, nesse sentido de que não são coisas materiais, coisas do mundo físico, né? Vou entender esse mundo inteligível, como o Reale está colocando aqui, como contraposição ao mundo físico. Não quer dizer que nossa inteligência de fato alcance Deus na sua completude e tal. Não é disso que se trata. Então, inicialmente, a gente tem essas 2 partes dessa organização dele bem claramente definidas, né? Os 2 primeiros graus são mundo físico, os 2 últimos graus são mundo espiritual, a gente pode colocar. Só que tem um 3º grau no meio desses 5, que é a alma. Então, ora, os 2 primeiros graus e os 2 últimos graus são claramente distintos entre si, como mundo inteligível e mundo físico. Ao passo que a alma representa o elemento de conjunção, que tem as características do mundo superior e, ao mesmo tempo, é capaz de vivificar o mundo inferior. Então, a alma está no meio, não é à toa. Ela tem características que a gente encontra tanto em Deus quanto nos anjos, mas também tem características que se encontram no mundo inferior, né? Nas qualidades e na matéria. Ela está muito relacionada com essa parte da realidade também. Então, bom, a gente pode, aqui, a título de exemplo, né? A alma certamente se aproxima daquilo que é inteligível, que é espiritual, na medida em que ela própria tem uma dimensão não material, né? Ela sobrevive depois da morte, enfim, ela tem essa natureza intelectiva,
ela consegue captar aquilo que não é sensível, portanto ela própria tem algo que não é sensível, né? Que possa, por assim dizer, encaixar na realidade suprassensível. Então, de fato, ela tem algo de comum com essas coisas. Né? Essas coisas não podem morrer, tal como a alma também não pode acabar. Né? Deus não pode morrer, os anjos também não podem morrer e a própria alma também não consegue. E, bom, mas a relação da alma com o mundo físico é mais óbvia ainda. Né? A alma, ela é a alma dos entes, né? É a alma dos animais, é a alma do homem, é a alma do mundo. Né? Então, o papel da alma, na verdade, está sempre associado a uma matéria, né? Alguma coisa que tem alma, né? Alguma coisa da qual a alma é alma, né? Alguma coisa que a alma move. Porque a função tradicional da alma, como a gente está acostumado a ver, é a de mover. Né? O próprio Platão diz isso. Né? Vida é automovimento, e a alma é justamente a causa da vida nas coisas. Né? Então vejam, né? A alma ela tem as coisas que ela move. As coisas que ela move estão no mundo. Né? Eu estou sendo movido pela minha alma agora, enfim. E o mundo inteiro também está sendo movido por sua própria alma, os animais pelas suas almas e assim por diante. Então também a alma também está muito relacionada ao mundo inferior. Né? Ela não está pairando lá em volta de Deus, em volta dos anjos e tudo mais. Né? E inclusive isso tem a ver com o que o Reale diz agora, né? Que numa ótica neoplatônica, Ficino admite uma alma do mundo, almas das esferas celestes e almas dos seres vivos, mas é sobretudo a alma racional do homem que ele dirige seu interesse. Aliás, para a alma espiritual do homem, racional do homem, que ele dirige seu interesse. Mas vejam, ele está concebendo que há uma alma do mundo, né, aos moldes lá do Timeu do Platão, há almas das esferas celestes, né, que movem os planetas, e a alma dos seres vivos. Né? Cada ser vivo é animado, né? Diferentemente de coisas como, sei lá, a minha carteira, ou esse livro, ou essa mesa na qual o celular está apoiado, ou a cadeira em que eu estou sentado, enfim, essas coisas não se movem. Né? Os animais se movem, portanto, são movidos por algo, esse algo é a alma de cada um deles. Né? Bom, o lugar mediano da alma é terceiro, tanto percorrendo os 5 graus da hierarquia, de baixo para cima, como de cima para baixo. A alma é sempre a terceira posição. Enfim, isso justamente em decorrência de ela estar no meio. Ficino salienta particularmente a importância da alma com sua função de intermédium, médium de todas as coisas. Ela se insere entre os corpos sensíveis sem ser corpórea nem sensível. Veja, aí ele vai ficar fazendo essas oposições agora, né? Mas veja, a alma ela está entre os sensíveis, mas ela não é sensível. Por exemplo, agora, né? A minha alma está em mim e eu estou aqui, entre os sensíveis, e a minha alma está aqui também junto. Mas ela não é daqui, vamos dizer assim. Ela própria não é corpórea e sensível, mas está entre os sensíveis. Ao contrário de Deus e dos anjos, que, num certo sentido, não estão aqui. Assim, a gente pode dizer que Deus é onipresente e tal, mas aí essas coisas, quando vai falar de Deus, são um pouquinho diferentes. Mas, assim, Deus não está aqui como a minha alma está aqui, delimitada num lugar, quase como se fosse algo sensível. A alma parece até que ela é sensível, num certo sentido, porque ela está ligada ao meu corpo, ela tem alguma relação muito íntima com o meu corpo, de modo que eu sei que a minha alma está em algum lugar aqui e não está ali fora da sala, e não está sentado em uma das cadeiras que tem aqui na sala, sabe? Não está lá na minha casa, por exemplo. Então, vejam, a alma ela está no meio dos corpóreos, mas ela própria não é corpórea. É dominadora dos corpos, mas adere ao divino também. Então, vejam, minha alma está dominando o meu corpo. Eu estou aqui falando, pensando, refletindo e gesticulando e tal, porque a minha alma está de posse do meu corpo, ela está dominando o meu corpo. Mas ao mesmo tempo que ela tem esse olhar para o corpo, para baixo, ela também tem um olhar para cima. Ela está sempre voltada para cima. Ela adere ao divino, mesmo dominando o corpo, mesmo estando tão ligada com isso aqui. Ou pelo menos ela pode aderir ao divino, Existe sempre essa possibilidade.
Tem gente, enfim, há quem faça adesão maior a isso, há quem faça menor adesão a isso. Mas, de todo modo, é possível, estando nesse corpo, que a alma se vincule ao divino de alguma forma, né? Vide a história dos santos, enfim, etc. Né? Então, como que fica, né? Aí, novamente, a alma aparece numa posição de equilíbrio entre as coisas. E isso, diz Fitino, né? Essas relações que ela estabelece tanto com o que está em cima quanto com o que está embaixo, é o milagre máximo da natureza. Hoc maximum est in natura miraculum. É o maior milagre, o milagre máximo na natureza, né? Ela, a alma, em certo sentido, inclui em si todas as coisas, porque tem em si as imagens das coisas divinas, das quais todas as outras dependem. Então, vejam que interessante, né? Tem uma ideia também de que a alma se relaciona com aquilo que serve de modelo para as coisas, né? Então, as coisas são imagem das coisas divinas, né? As coisas sensíveis são imagens das coisas imateriais, mas E a alma, ela contém em si, de alguma forma, essas realidades imateriais ao modo de imagem, né? A alma contém imagens dessas realidades intelectuais, de modo que ela consegue servir de vínculo entre essas coisas. Tem em si as imagens das coisas divinas, das quais todas as outras dependem, e constitui o nexo que as liga. E, portanto, ela é o nó e a cópula do mundo. A alma, então, né, como ela é essa realidade intermediária, ela é nó e cópula do mundo, né, que são duas palavras que têm aqui o mesmo sentido, né? A ideia de que a alma é algo que junta o que está em cima com o que está embaixo, né? Realmente é o modo de um milagre, né? De novo, é muito estranho que a minha alma seja imaterial e ao mesmo tempo parece que ela meio que tem um lugar, ela está entre os corpos, né? Isso é tudo muito esquisito. Então, a alma a função cósmica da alma é justamente a de nó, de cópula, né? O que é a cópula, né? A cópula, vamos pensar aqui gramaticalmente falando, né? É aquilo que une, né? O que é a cópula numa frase, né? É o verbo de ligação, é o verbo ser sendo usado para juntar um sujeito com um predicativo do sujeito. Então, a gente teria aí justamente duas coisas se juntando. E a alma funciona como o verbo ser funciona na frase, nesse uso de ligação, né? Ela liga o que está em cima com o que está embaixo. E essa imagem do nó é mais interessante ainda, né? Porque o nó não só liga duas pontas, como amarra as duas pontas de uma maneira muito, muito difícil de tirar, se for um nó bem dado, obviamente. Então, vejam, né? A alma está nesse centro aí que complica todas as coisas, num certo sentido, para puxar um termo aí do último vídeo, não do último vídeo, mas um termo que a gente usou lá quando estava falando do Nicolau de Cusa, né? Então, tudo está nela de algum jeito, ela liga todas as coisas de alguma forma. E aí, vou fazer recurso aqui ao texto extra que o Reale coloca aqui para a gente, que eu tive a impressão de que ele esclarece um pouco como que o Fitino via essa questão. Ele diz aqui: disponhamos mais uma vez a realidade de todas as coisas em 5 graus. Coloquemos Deus e o anjo na sumidade da natureza, o corpo e a qualidade no grau mais baixo. Qualidade, lembrando aqui, é forma de maneira geral, inclui todas as categorias aristotélicas, né? Mas a alma no meio, entre as coisas altíssimas e as ínfimas. A alma que com razão chamamos, de modo platônico, terceira ou média essência, né? Que essência deve estar pensando mais em um si, assim, essa essência ou substância do meio, né? Aquela coisa intermediária. Pois ela está no meio em relação a todas as coisas e é a terceira a partir de qualquer parte que comecemos. Dizem com razão os platônicos que acima daquilo que flui limitado pelo tempo, está aquilo que subsiste por todo o tempo. Que ainda acima está aquilo que subsiste pela eternidade e que, por fim, acima do tempo está o eterno. Nesse último grau, claramente, está Deus. Mas vejam, também há aquelas coisas que subsistem pela eternidade, que são justamente os anjos, né? Abaixo disso também está aquilo que subsiste por todo o tempo,
que é a nossa alma, né? Considerando aqui que ela é imortal, né? Platonicamente falando. E, bom, abaixo dela estão aquelas coisas que fluem de maneira limitada pelo tempo, né? Que nascem e morrem, que perecem, né? Que se modificam, enfim. Toda obra que consta de uma multiplicidade é então perfeita, quando está tão ligada em seus membros a ponto de recolher-se de toda parte em unidade, para ser consistente e conforme a si, de modo a não se dissipar facilmente. Então, o fator de unidade é um fator de perfeição. E aí ele faz o paralelo com a questão das partes do universo, né? Com maior razão, devemos propor a conexão das partes do universo, que é a obra de Deus, de modo que ele também resulte a única obra do único Deus. Deus e o corpo são por natureza, as partes extremas e uma diversíssima da outra. Deus está lá em cima, o corpo está aqui embaixo. São partes diversíssimas, como ele diz aqui. O anjo não consegue reuni-las, pois está inteiramente voltado para Deus e esquece o corpo. Então, como ele diz, né, como unidade é um fator de perfeição nas coisas, também o cosmos deve ter o seu fator de unidade. Né? Aquilo que reúne todas as coisas e que as liga como um nó, como uma cópula. Poderia ser o anjo, né? Então ele concebeu esses dois extremos, né? Deus e os corpos. Poderia ser o anjo a fazer essa ligação? Não, porque o anjo está inteiramente voltado para Deus. Né? Ele não tem nada em comum com os corpos, praticamente. Né? Claro, ele tem algum grau de limitação, uma vez que ele não é Deus. Nesse sentido, ele se assemelha com os corpos, que são bem mais limitados, mas são limitados também. Só que, vejam, ele está muito distante ainda. Ele está muito mais acima do que abaixo, nessa hierarquia que ele colocou aqui. Né? Então, não pode ser o anjo o fator de unidade. Nem a qualidade reúne os extremos, pois se inclina para o corpo e abandona as coisas superiores. Né? Vejam aqui como é bem mais aristotélica do que platônica essa noção de forma, né? De qualidades dele. Né? As formas, as categorias estão nas coisas. Não é uma coisa... Né? Ele não está pensando aqui, eu não estou dizendo nem que ele negue as ideias platônicas, eu só estou dizendo que não é disso que ele está falando agora. Né? Mas as qualidades estão ali imanentes nas coisas, né? Determinando as coisas, né? Voltadas para as coisas. Então, vejam, né? Não tem como isso também fazer ligação com Deus. Elas parecem realmente muito focadas, né? Na sua função terrena, vamos dizer assim. Até este ponto, as coisas são como extremos e reciprocamente se excluem as coisas superiores e as inferiores, faltando os opostos de uma ligação. Todavia, uma vez posta no meio, a terceira essência, ela é tal que, enquanto se reúne com as coisas superiores, não deixa as inferiores. De modo que nela, estas e aquelas se encontram reunidas. Né? A alma contém todas essas coisas de algum jeito. Contém, não sei se é uma palavra muito boa, mas assim, ela tem algo de comum com todas essas coisas. A alma, com efeito, é imóvel e móvel. Daquela parte, ela se liga com a realidade superior, desta com a inferior. Ligando-se com ambas, deseja uma e outra. Então, veja, né? Ela tem essa tendência, tanto para cima quanto para baixo. Ela é imóvel como as coisas de cima, imóvel como as coisas de baixo. Né? E por isso, a alma, por certo instinto natural, ascende para as coisas superiores e desce para as inferiores. E enquanto ascende, não abandona as coisas mais baixas. E enquanto desce, jamais deixa o divino. Então, enfim, a alma tem essa natureza, eu vou chamar aqui de paradoxal, porque nesse sentido, né? Coisas extremas estão reunidas na alma, de modo que ela se torna justamente esse milagre na natureza. Né? Inclusive, pensem aqui, né? Não é nem um pouco trivial que se chame a alma de milagre. Né? Quando a gente está falando que algo é um milagre, a gente está dizendo que essa coisa ela tem algo de incompreensível, né? Que tem algo de extremamente profundo ali. Não é simplesmente uma coisa, nossa, que legal, que coisa maravilhosa. Né? Não, milagre, assim, para um pensador cristão, ainda por cima, tem um peso muito grande. Né? Então, vejam, né? Ela está em cima e está embaixo, ela tem as coisas de cima, tem as coisas de baixo. Tende àquelas que estão em cima sem deixar as de baixo. E vice-versa. Né? Então, vejam, né? Parece realmente um milagre, uma coisa que aparentemente não
poderia não ter tanto sentido, né? Enfim, é uma natureza muito rara aí. E bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. E eu esqueci de dizer uma coisa muito importante que eu deveria ter dito no começo, que este é o nosso vídeo de número 200. 200, não sei porque eu fiz assim, tá longe de 200. Mas enfim, vídeo de número 200. Na prática é o nosso 201º vídeo, porque tem o vídeo número 0, mas enfim, 200º episódio, né? E caraca, gente, quanto tempo passou, hein? Caraca, há 100 episódios atrás, né, bem no meio da nossa série, se a gente for fazer essa conta, a gente estava falando de Santo Agostinho, né? Acho que era o primeiro vídeo de Santo Agostinho, o vídeo de número 100. E, enfim, pô, muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? E, caraca, muito vídeo foi gravado, muita coisa aconteceu, enfim. Eu espero que vocês tenham assistido isso tudo. Se não viram, também tem bastante tempo para ver. Mas, queria aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês aí que acompanharam ao longo desse tempo. A gente vai continuar fazendo aí, se Deus quiser, até o volume 7 do Reale, vamos terminar esse negócio. Mas é muito legal olhar para trás e ver que já passou todo esse tempo, a gente já cobriu todo esse conteúdo, né? Vários séculos, mais de 1 milênio de filosofia já. 2 milênios já? Praticamente 2 milênios de filosofia já foram cobertos aí pela nossa história da filosofia. Enfim, eu agradeço muito o apoio que vocês sempre me deram aí, financeiro ou não, a maior parte das pessoas não apoia financeiramente, né? Mas também sem problemas. Obrigado pelo apoio que vocês sempre deram, agradecendo. As palavras de vocês são o que mais faz valer a pena. Quando alguém manda uma mensagem dizendo que fez um trabalho da faculdade ou da escola até, e que meu vídeo ajudou, né? Eu não teria conseguido fazer se não fosse meu vídeo, já ouvi isso muitas vezes e, enfim, isso só me deixa mais feliz e com mais vontade de continuar gravando isso aqui para vocês. Então, obrigado a todos, espero muito que vocês continuem acompanhando e considerem apoiar o canal financeiramente, façam essas coisas aí que eu sempre peço para fazer, like no vídeo, inscrição, comentário e o mais importante é divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Assim a gente consegue continuar ajudando mais pessoas, né? Muita gente já foi ajudada com isso e eu sei que foi. Se todo mundo que assiste os vídeos divulgasse para mais alguém, a gente com certeza estaria ajudando muito mais gente. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E rumo ao 300 agora, hein? Valeu!